A Web Rádio Fraternidade. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Apresenta o programa Um Desafio Chamado Família. Apresentação do expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Olá você, seja bem-vinda, seja bem-vindo aqui pela Web Rádio Fraternidade, querido amigo, querida amiga, em mais um desafio chamado Família. Hoje nós temos o programa número 50 e vamos falar sobre a dependência virtual nos membros da família. O tema que começamos a falar algumas coisas, queremos continuar aprofundando outros aspectos, que é um tema muito amplo, então nós vamos de vez em quando abordando um aspecto dele. E o aspecto da dependência virtual é muito interessante, muito importante de nós abordarmos, né? Até porque lembrar que o lar, uma coisa que nós eventualmente sempre falamos, o lar na Terra representa o percentual de almas, o nível espiritual das almas que habitam a nossa escola planetária abençoada. Então, a maioria são de espíritos ali já, digamos assim, medianos, almas que já desejam o bem, estão trabalhando para melhorar, mas ainda trazem muitas imperfeições, muitos problemas por corrigir. Então, ainda estamos na Terra, no mundo, em transformação para trabalharmos mais e mais a evolução de cada um de nós, e a evolução coletiva também da nossa escola planetária. Então, a família traz essa média de espíritos que tem virtudes e defeitos. Então, tudo que se descobre na Terra, tudo que se aprimora, vai passar pela nossa adaptação. Então, nós estamos vivendo uma era digital, com facilidades, com ambiente virtual muito profuso. Então, obviamente que para lidar com isso, nós vamos ter que aprender com o tempo, nos educarmos. E até educarmos vai ter dificuldades. E uma coisa, quando é boa, nós queremos fazer muito. É assim, né? Você gosta de um alimento. Nossa, eu adoro lá pudim de leite. Então quer comer um pudim inteiro sozinho. Ah, eu adoro tal coisa. E assim nós exageramos na alimentação, exageramos na manifestação sexual, exageramos em vícios. Porque uma coisa que é bom passa a tomar tanto, querer tanto aquilo que fica viciado, escravo daquilo. Então cria uma dependência. E está existindo também hoje uma dependência sobre esse aspecto espiritual também, sobre a dependência virtual. Dependência de usar a internet, de usar o celular toda hora, olhando rede social, vinculando o uso daquele aparelhinho, né? Existe sim. Né? Hoje é até tratado como uma questão patológica. Tem terapeuta, tem grupo lá dos dependentes anônimos, né, virtuais. Porque a gente exagera, né? Não temos ainda uma disciplina moral elevada. Então, uma coisa que nós deveríamos usar só de uma maneira benéfica, achamos tão bom que ficamos escravos daquilo. Até vou colocar uma frase do Livro dos Espíritos, a questão 476, que está aí. Ó, há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Então está lá na questão 476 do Livro dos Espíritos. Então, tudo que nos lisonjeia os gostos, que nós gostamos e atende os nossos desejos, nós acabamos nos prendendo naquilo, escravizando, né? Fica uma coisa exagerada, né? Fica uma coisa ali que nós criamos um exagero. Então, a questão do uso do mundo virtual está a mesma coisa. E eu me lembro uma entrevista do Chico, nós já mencionamos aqui, que cada descoberta dessa que vem para a humanidade, nós temos que aprender a usar. Até aprender a usar, infelizmente, nós exageramos. Tudo que a gente pensar, né? O conforto da sociedade, né? Descobriu lá, a ciência veio descobrindo facilidades na convivência doméstica. Então vamos criando, a televisão, preguiça, alimentação exagera.
Usa bebida alcoólica, exagera. Aí a pílula anticoncepcional também nós exageramos. Então, assim, até que a gente aprenda a usar melhor, nós vamos passar por um regime de exagerar. E aí o exagero traz dificuldade, problemas, consequências que vão nos causar sofrimento, e aos poucos nós vamos aprendendo a usar. Então a dependência virtual é a mesma coisa, né? Existem... É de Deus, né? Primeira coisa que nós temos que lembrar, já reforçamos isso aqui, a ciência vai descobrindo coisas com a permissão divina, não é nada contra a vontade divina. Então a facilidade da mobilidade celular, da rede mundial, das redes sociais, ela é uma coisa de concessão divina. Então existem pontos positivos e negativos, então nós temos que aprender a utilizar os pontos positivos e ir nos educando para afastar os negativos, né? Vamos começar nos negativos, por exemplo. A gente sabe que, por exemplo, existe uma dependência que é criada, em vez de saber usar na hora certa. Existe, às vezes, mecanismos de buscar exagerar naquilo, e cria-se até drogas para ficar usando a noite inteira, para ficar desperto, as metanfetaminas, que acabam sendo proibidas pelo excesso. Então, vai criando mecanismos de artificialmente manter a atenção, manter o excesso para poder ficar horas e horas. Não deveria ser isso, o próprio corpo está dando sinal, tá bom, chega. Não, mas nós queremos exagerar, forçamos a barra e criamos drogas aí para poder artificialmente manter o nosso corpo ativo para usar muito mais do que usaria se não utilizássemos dessas substâncias artificiais. Então, um problema grave também. Tem a questão, por exemplo, de isolamento. Exagera, a pessoa, em vez de buscar os amigos, acaba buscando mais contato virtual e vai afastando amigos, menos contato com familiares, crianças que brincam menos, né, ficam mais presas ali se os pais não vigiarem no uso do mundo virtual. Então, tudo isso são pontos negativos que podem ser evitados, mas nós temos que estar despertos para que nós não encaremos isso, né? A ansiedade, a pessoa quer acelerar o uso, fica ansioso com aquilo, né? A questão da depressão, muitas pessoas se isolam do mundo e passam a ficar presos naquilo, no mundo fictício, e até reproduzem o que não sentem lá, coloca a foto como se fosse a pessoa mais feliz do mundo e está passando por problemas. Então acaba que está ligado à depressão. Existe a famosa síndrome de FOMO, né, que é uma sigla em inglês de Fear of Missing Out, né, o medo de ficar de fora. Então a pessoa não consegue ficar fora daqui. Se não estiver usando o celular, fica ansiosa, fica triste, agitada, não sente bem. Tem pessoa que tem até ataque de pânico, porque o celular quebrou, está sem bateria, não tem como carregar, ou foi viajar para algum lugar que não está pegando a internet. Então, quer dizer, são coisas que mostram que nós precisamos melhorar o nosso nível educacional, né? Estamos presos aí a uma dependência que não é bom. Aliás, a análise de saber se é dependente ou não é essa. Desliga o seu celular por 2 horas. Se você fizer isso com facilidade, beleza. Se você já começar, não posso, não tem jeito, não consigo, então já está dependente, né? Então já demonstra aí um grau inicial ou até mais profundo de dependência. Se não quer visitar ninguém onde não pega a internet ou não tem Wi-Fi, se você não tiver uma conta no celular, então já está dependente. Dependência é isso, a pessoa não consegue ficar sem. Então usar é bom, mas cuidado, porque nós temos que ter uma visão muito mais aprofundada e cuidadosa. Temos que trabalhar educativamente em relação a nós e os nossos filhos, em relação a nós próprios também, para começar de nós próprios. Não posso ser escravo disso, eu tenho que conseguir ficar um dia sem usar o celular. Ah, mas dá problema, eu preciso de usar, trabalho. Sim, mas não estou falando para escolher um dia que você esteja trabalhando. Escolha um dia, por exemplo, que você não vá ao trabalho, fim de semana, não. Hoje eu vou ficar aqui um dia inteiro, ou 10 horas, ou 5 horas, sem mexer nesse aparelhinho, vou ficar isolado dele. Vou sair para ir ao centro espírita, por exemplo, assistir uma reunião, não vou levar o celular. Não precisa, não é desesperador. É bom levar sempre, sim, numa emergência. Mas emergência não vai acontecer todo dia. Mas o fato de eu não querer fazer isso é que indica dependência. Não é que é ruim ter o celular, mas o fato de que eu não consigo me desapegar dele e de ficar olhando tudo, né? Então isso demonstra a dependência, né? E essa síndrome de ficar de fora também em relação aos outros, né? Quer dizer, se eu tiver num grupo e alguém me
e, por exemplo, o administrador do grupo me exclui. Pronto, eu já fico ali desesperado. Ou eu mando lá um convite para alguém, né, no Facebook, por exemplo, ou entro num grupo, dou bom dia e ninguém me respondeu, ou eu ouvi falar que formou-se um grupo, por exemplo, no WhatsApp, eu peço para alguém me incluir, ninguém me inclui, que já fico doido. Quer dizer, isso tudo é sinal de dependência, que são os aspectos negativos, né, que nós precisamos analisar sobre isso, né? Disfunções que existem, doenças que já estão associadas a isso, né? A questão da carência afetiva. Então, tudo tem que ser analisado, porque é um instrumento divino, mas tem que ser utilizado de modo a me fazer sentir, a eu fazer, né? Aqui me faça sentir melhor, né? Que eu possa me sentir melhor e não que eu fique ansioso por não estar momentaneamente, por exemplo, utilizando desse recurso. Então precisa amadurecer. E os pais muitas vezes têm uma postura inadequada em relação aos filhos, né? Muitas vezes tanto ao mar, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, dizia vovó, né? Proibir os filhos de usar 100%. Não. Existe até uma tabela da OMS, ou alguns autores são um pouquinho mais flexíveis, do contato que os nossos filhos desde pequeno vão ter com o celular. Muito pequenininho, não, depois começa lá 1 hora por dia, mais adiante 2. Existe uma orientação nesse sentido. Agora, não proibir integralmente quando ele já está maiorzinho, né? Porque senão ele vai buscar no coleguinha, vai buscar na casa do vizinho. Então tem toda uma orientação que é dada, que mais adiante a gente vai estar reproduzindo aqui, né? Sobre essa questão de tempo, né, de disposição da criança. Mas é só para a gente analisar a questão da dependência hoje. Então os pais não devem proibir, devem com sabedoria ensinar os filhos a usar, né? Outra postura inadequada é descuidar da segurança, tanto nós próprios quanto na orientação aos filhos. Então você não sabe quem está do outro lado, então tem que tomar muito cuidado com o que fala, nas conversas, nos chats, não é sair falando tudo, né? Tem casos aí que a pessoa entrega muitos dados e aí é usado para fraude, um pedófilo que vai até o contato pessoal, né, com as crianças. Então tem que ter orientação, mano. Mesmo ditado que falava assim, não fale com estranhos, mesma coisa serve para o mundo virtual, não fale com estranhos. Não, mas como é que eu vou fazer amigo? Vai devagarzinho, vai falando muita coisa. Oi, tal, vai conhecendo aos poucos. E dados que podem te identificar, por exemplo, seu endereço, onde você mora, não dê pela internet. Até porque mesmo que você esteja conversando com alguém que de fato é uma pessoa confiável, esses dados podem ser obtidos por outros na internet. Não existe segurança 100% na rede mundial, viu, gente? Criptografia, mas primeiro que o nível de criptografia varia muito. Segundo, cuidado, hein? Segurança 100% não existe. Então, muito cuidado, né? O excesso de confiança, de contar a sua vida, os seus fatos para os outros e por aí vai. Acha que está por trás de uma telinha do celular ou do tablet ou do computador, você tem mais segurança do que pessoalmente? Cuidado, viu? Não é bem assim. Então, tudo isso tem que ser bem trabalhado, né? E pais vigilantes, obviamente, vão tomar muito cuidado, né, com o que os filhos estão fazendo na internet. Tem que estar junto. Quanto menor, mais junto ainda. Se são mais adultos, continua os princípios de orientação a eles, né? Então, nós precisamos pensar nisso. Bom, uma história de hoje, eu vou contar para vocês a história da Glorinha, né? Glorinha era uma jovem ali, adolescente, que era tão vidrada no celular, não ficava longe dele nem por um minutinho, que ela está tão naquilo que não podia ficar sem ele, já estava dependente, que ela inclusive deixou de visitar os avós gostavam tanto dela, de vez em quando eles podiam, eles moravam num sítio, em uma cidade, mas nem sempre eles podiam ir, idade, né, ficar dirigindo, até que um dia o pai e a mãe dela, não, vamos lá, tem que visitar seus avós, há muito tempo que você não vai lá, eles estão com dificuldade de vir, e ela bateu o pé, não, mas vamos lá. Ela só aceitou o dia que elas falaram, não, orientei os seus avós, aí papai e mamãe colocaram lá, né, uma internet lá. Então lá tem Wi-Fi, você pode usar o seu celular. Só assim que a Glorinha aceitou ir até a casa dos avós. Ela foi então, né, visitar os avós,
né, e estava lá na visita dos avós, mas olhando o celular, né, na verdade, pouco conversando com os avós. Até que houve uma queda de energia. Queda de energia, roteador desligado, sem Wi-Fi. Pronto, aí ela entrou em parafuso, chorou, brigou, foi deseducada com os avós, como se fosse a culpa deles, e brigou com os pais, acabou ficando de castigo. E o programa, que era para ser um programa agradável com os avós, acabou sendo, né, um domingo desagradável, chato, né, de castigo, né, em vez de olhar. Mas aí os avós ficaram com dó e mais tarde conversaram com os pais. Não, deixa eu levar ela para passear, vamos levar. Eles deixaram, pegaram a Glorinha. Não, Glorinha, vamos mostrar as coisas para vocês enquanto não volta energia, vamos lá. Aí levou ela para ver lá, né, os cavalos. Eles tinham lá uns 2, 3 cavalinhos. Levaram ela para dar volta de cavalo, levaram ela na beirazinha do rio, muito bonito, tinha muitas flores bonitas, era uma paisagem bonita, né, uma paisagem agradável, né, acabaram, inclusive, ficando ali sentados, vendo o pôr do sol na beira ali do rio. Ela achou aquilo bonito, nunca tinha visto. Acabou, sim, salvando, finalmente, o passeio daquele domingo, né? Então, ela começou a compreender, a Glorinha, que existia ali um mundão de Deus a conhecer, que tudo não se restringia ao celular. Os avós aproveitaram e conversaram muito com ela. Ou seja, às vezes falta uma orientação nossa aos nossos filhos. Eles precisam ter uma orientação melhor para saber que é bom usar, é bom, a tecnologia veio como auxiliar da gente, mas não podemos ficar escravos dela nem ficar dependentes, usar com sabedoria, saber que há pontos positivos e há pontos negativos. Educar os nossos filhos nessa realidade. É o mundo de hoje. Eles têm que viver com as conquistas tecnológicas, mas bem orientados usufruirão do que de bom tem, o que é ruim conseguirão se defender. O nosso soneto de hoje: nunca vi tanta dependência das pessoas no mundo moderno. Celular novo e muita carência, se não tem Wi-Fi é o inferno. Tecnologia tem muita utilidade, mas não substitui o afeto. Infeliz de quem não tem amizade, mesmo com aparelho bem certo. Se o celular de área está fora, a si a todos desafora e toma conta a desesperação. Meus filhos, não exagerem, o que de fato todos querem é felicidade e alegria no coração. Então, mais uma vez, obrigado, meu amigo, obrigado, minha amiga, muita paz a todos e agradecendo a Web Rádio Fraternidade mais uma vez. Deus abençoe o lar de cada um de nós. Muita paz. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Um Desafio Chamado Família, com o expositor e escritor espírita Joamar Zanolini Nazaré. Se desejar, escreva para nós no e-mail. Fale conosco, @radiofraternidade.com.br. No assunto, coloque um desafio chamado família e mande a sua mensagem.